Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu tô com o Robert da OxPay. Seja bem-vindo, Robert. Muito obrigado pela presença. Adriano, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E vai ser um prazer aqui falar um pouquinho de vida, de empreendedorismo e compartilhar um pouquinho da história. Bacana. Cara, a gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Robert na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Boa. Bem, eu sou o Robert, sou um apaixonado por tecnologia e empreendedorismo. Sou pai de 2 garotos, o Davi e o Theo, marido da Karina. E, cara, sou uma pessoa muito simples. Vim lá do interior de São Paulo, Matão, não sei se você já ouviu falar. E cresci no interior, depois eu vim para São Paulo para estudar sobre tecnologia. Na verdade, para estudar, para crescer em São Paulo. Eu vim para cá muito jovem. Cresci, desenvolvi, depois de um tempo empreendi. Eu acho que Robert é uma pessoa simples, que gosta de empreendedorismo, gosta de viver a vida e é apaixonado pela minha família. Que legal. E Matão é ali perto de Sorocaba, não? Pra cima de Sorocaba, né? Não, Matão tá... Já ouviu falar de Barretos? Barretos, já. São 315 quilômetros aproximadamente aqui da região Grande de São Paulo. E uma cidadezinha, cara, deve ter uns 90 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena. Algumas empresas muito grandes lá, Citrosuco, Trali, Marquesan, Baldan, enfim. É uma cidade bem legal. Já sei. A família da Carla, que trabalha aqui, é de Matão. É daí que eu conheço Matão, então. Cara, Matão, eu tô viajando e geralmente eu vou pro Matão, porque cara, alguém conhece alguma coisa de Matão. É muito louco, né, cara? Eu nasci em São Paulo, mas me criei boa parte da minha juventude foi lá. E muito conhecido também um pouquinho depois, tem Barretos ali, Festa do Peão. Então é um lugar bastante legal. Bacana. E aí você veio para São Paulo com quantos anos? Eu vim para São Paulo... Voltou, né? Exato. Eu nasci aqui em São Paulo. Meu pai é baiano, mãe alagoana, então minha família é interiorana mesmo, norte. E aí eu fui para Matão, algumas idas e vindas, né? Então fui muito cedo, voltei para São Paulo, depois fui de novo. E aí vim para São Paulo com 14 anos. E é baiano de onde, seu pai? Lauro de Freitas. Ah, sim. Lauro de Freitas. O meu pai mora em Itacaré, não sei se você conhece. Itacaré não conheço. Pô, legal pra caramba, bonito. Mas ele não nasceu lá, ele nasceu em São Paulo e foi pra Itacaré. Entendi. E a sua mãe é de Alagoas, que lugar? Alagoas eu vou ficar devendo, não sei exatamente, não conheço Alagoas, não conheço na verdade conheço Alagoas, mas não sei onde exatamente minha mãe nasceu, não conheço, preciso estudar um pouquinho a família. Cara, Alagoas pra mim é o estado assim, de praia mais bonito do Brasil, sem dúvida, cara. Concordo, é muito bonito, né? Maravilhoso. Eu casei, né, em 2016, e aí eu fui pro Nordeste, a gente fez um passeio de carro maravilhoso, assim, muito bom. Nossa, é lindo demais lá, putz. Difícil de ir, voltar e acostumar a ir pra praia aqui, né, agora. Verdade. Eu, falando um pouquinho assim, até da parte, mas quando que eu vim para São Paulo, né? É engraçado que quando eu saí do interior e vim para São Paulo, minha preocupação quando eu vim para cá era a roupa que eu iria utilizar. Então, qual roupa que eu utilizo? Qual roupa que as pessoas estão utilizando em São Paulo? Essa era a minha preocupação quando criança. Aquele samba, né? Com que roupa eu vou? Qual que era a roupa, como que era viver em São Paulo. E aí, tá sendo divertido, tanto é que eu não saí mais, né? E você não achou a roupa certa até agora? Cada um usa um tipo de roupa, né? Até agora, né, cara? Até agora. Essa foi boa, então. E aí você estudou, fez colegial lá em Matão e tal, e aí... Fiz colégio lá em Matão. Aí cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar e já de cara fui para uma menor aprendiz, né? Uhum. Então foi uma oportunidade legal que eu tive numa empresa multinacional, isso lá com 14 anos. É uma jornada que era uma parceria do governo junto com o Senac. E, cara, estudei, fiz aprendizagem comercial e ali eu comecei a entender que realmente eu era apaixonado por aquilo. A tecnologia me escolheu, não foi eu que escolhi a tecnologia. Legal. Foi feita uma dinâmica, tinham 12 pessoas, iriam passar 3 pessoas. E aí, nas dinâmicas, a Fabiana Godek, uma pessoa bem importante na minha vida, ela falou assim, cara, você gosta mais de matemática ou de português? E eu falei, gosto de matemática. E às vezes refletindo, nem sei porque eu respondi exatamente isso. E aí a tecnologia me escolheu.
Não, Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia dentro de uma empresa chamada Macmillan, uma editora de livros. E ali eu entendi que aquilo que eu queria fazer, que eu queria me desenvolver na área de tecnologia. Que massa. E quantos anos você tinha, mais ou menos? 14 anos. Cara, bem novo, né? Antes podia trabalhar cedo, assim, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu falo que não foi por uma... eu gosto muito dessa trajetória, porque acho que o que me fez ser quem eu sou hoje é porque eu comecei muito cedo. Até mesmo antes, esse foi o trabalho com carteira registrada. Mas até antes disso, eu trabalhei num bar. Empreendedorismo na minha vida esteve lá no interior. Minha família era empreendedora vendendo leite. Ali que a gente aprendeu que vaca não dá leite, né? Uhum. A gente entendeu que realmente como funciona. E lá, acho que a minha primeira etapa, o primeiro momento de vida que eu entendi o que era fazer negócio, foi quando eu decidi pegar abóboras, chuchus, vegetais, legumes, e colocar numa carriola e sair vendendo para os vizinhos. Então, essa aqui foi uma das primeiras jornadas. Depois a gente deu um upgrade no negócio, porque a gente começou a levar de charrete. Então o negócio se desenvolveu. Que legal. Então, 14 anos foi onde realmente tudo começou ali, dentro do mundo de trabalhar, entender que tinha uma responsabilidade e tinham problemas a serem resolvidos, assim. Acho que isso... Cara, você acha que isso é uma característica, assim, quando eu comecei, desde que eu não me entendo por gente, eu tô vendendo alguma coisa. Legal. E aí quando era criança, também tem histórias semelhantes, assim, o meu ex-padrasto trabalhava numa loja que era meio que trazer artigos do Paraguai, aí ele levava o relógio ou óculos, coisas que eram quebradas, eu juntava 2 óculos em um, fazia um óculos novo, aí eu fazia as coisas, tipo, consertava as coisas e saía batendo palma na rua e vendendo. Então, você acha que isso é uma característica? As pessoas já nascem empreendedoras ou elas conseguem aprender a ser empreendedoras? Eu acho que você pode aprender a ser empreendedor, mas existe uma veia, existe algo forte que eu acho que está conosco. Não vou falar de itens, palavras bonitas ou romantizar o negócio. Uhum. O que me levou ao empreendedorismo é porque era muito inconformado. Então, a vida da qual eu tinha ou aquilo que acontecia ao meu redor, eu não queria fazer parte. Então, eu sempre tentei achar uma alternativa para qualquer coisa. Você falou de Paraguai, eu tenho uma jornada com o Paraguai, eu posso contar para você aqui também. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, a gente consegue... Tem que ter algum incômodo, você tem que estar buscando alguma coisa que talvez não esteja te completando ali, ou que você queira resolver um problema, ou seja, uma vida da qual você nasceu dentro de um contexto. Você fala, cara, esse contexto de repente não faz sentido para mim, eu quero mudar. Ou então eu quero transformar a vida da minha mãe, alguma motivação tem que ser. A minha motivação foi entender que aquilo que eu estava ao meu redor não é o que eu queria. Eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria resolver problemas maiores. Depois eu entendi, descobri que realmente era empreender. E isso, o condicional disso foi mudar a vida da minha família. Que louco, cara. E até o negócio do empreendedor, quando surgiu, começou a virar moda essa palavra, foi lá pro, sei lá, 2020, 2019, as pessoas vinham falar, putz, você sempre foi empreendedor, né? Eu falava, mas como assim, cara? Pra mim, empreendedor era o cara que construía prédio, né? Que era empreendimentos imobiliários. Empreendimentos imobiliários. Não, sempre quis ter negócio, sempre quis fazer negócio e tal. Exatamente. E aí isso caiu, assim, numa vala comum, né? O empreendedor, e as pessoas começaram a vender curso para ensinar a ser empreendedor, começaram a disposicionar as pessoas que não necessariamente são empreendedores, que eu também acho uma babaquice, assim, eu acho que aquele papo de, se você trabalha CLT, piriri pororó, você rendeu ao sistema. Não, tem um monte de CLT que ganha muito bem, obrigado, e vive uma vida muito mais estável do que muita gente que empreende, né? Então, acho que não tem, na minha opinião, né? Não sei qual que é a sua, mas eu acho que não tem o sapato não serve para todo mundo, né? Cada um tem um pé, né? Eu concordo 100% com você, Adriano. Eu acho que eu fui muito feliz no CLT. E tem uma pergunta que às vezes me fazem, fala, cara, qual foi o melhor curso que você fez? Qual foi a melhor escola, o melhor treinamento? Foi ser CLT durante 18 anos da minha vida. Então, dentro das empresas que eu estava, seja ela, Von Stone, Print Laser, enfim, empresas que eu pude participar, eu realmente me dedicava àquele negócio, eu podia empreender com o dinheiro dos outros, eu não sabia que era empreendedorismo, mas eu me dedicava, queria trabalhar e queria crescer.
Então, eu acho que o CLT ele é incrível. Ele é incrível para quem realmente quer fazer a diferença, quer trabalhar, ser um excelente colaborador. Né? Eu acho que o CLT é incrível, tem pessoas que têm uma condição, salários maravilhosos. E você pega, o americano usa, frequentemente, ele usa como organization, né? O nome da empresa e tal. E para mim, isso vem bem ao pé da letra. Tipo, é uma organização, muitas vezes, né, com fins lucrativos, que elas organizam as pessoas para as pessoas conseguirem cada uma performar e correr atrás da sua parte do sonho, né? Então, exatamente. Eu acho que isso é fantástico, assim. As pessoas tentam... É muito para vender curso. O cara vai lá e cutuca o cara que tá sentado lá na cadeira e fala, não, você vai passar a vida inteira desse mesmo jeito? Fala, pô, mas gosto, ganho bem, qual que é o problema? E as pessoas, sei lá, tentam pegar na fraqueza do cara ali para vender esse tipo de material. E eu acho que acaba criando ali um cenário que é inexistente, que é muito fácil ser empreendedor de palco. No palco você só conta case bom. Você não fala, putz, isso aqui deu errado, perdi o cliente, exato, o cara ficou puto, a gente tentou, não conseguiu resolver. Exatamente. Tipo, acontece, é o famoso, é raro, mas acontece muito, né? Quantas vezes, né, cara, a gente não falhou ou tentou para poder chegar e empreender e construir alguma coisa, e eu falo assim, hoje eu não tenho arrependimento nenhum da decisão que foi tomada de empreender, mas dentro de um bom CLT, eu nunca fui demitido. Eu nunca fui desligado de uma empresa, então não sei o que é passar por isso. Mas se tivesse que voltar tudo de novo e se isso acontecesse na minha vida e voltasse para um CLT, eu acho que eu simplesmente faria isso com mais força de vontade ainda. Então, sim, cara, acho que tem um caminho para quem quer empreender e tem espaço e caminho para quem quer se tornar, que quer ficar no CLT. Uma vez eu vi uma entrevista do Washington Oliveto, que foi sei lá, na minha opinião, o Pelé da propaganda mundial, não só na minha, né, de muita gente. E, pô, esse cara transformou o nosso mercado, o mercado de marketing, comunicação, publicidade principalmente, e deu visibilidade pro brasileiro, como o Brasil figura hoje entre as 3 principais indústrias criativas do mundo. Então, e muito se deve a esse cara. E ele trabalhou durante alguns anos em algumas grandes agências, e uma delas foi a DPZ. Se eu não me engano, foram 10 anos. E aí perguntaram para ele, o que você teria feito diferente? Aí ele respondeu, eu teria trabalhado mais um pouco em grandes agências para eu conseguir depois montar a minha. Legal. E aí, cara, você pega a molecada hoje numa jornada que o cara não terminou a faculdade. E não que esteja errado também, cada um é o bagulho, é o negócio do sapato, entendeu? O sapato serviu. Exato. Mas, cara, eu mesmo, se eu pudesse, né, se eu voltasse um pouquinho atrás, eu teria trabalhado em mais agências, em mais lugares, que aí em lugares diferentes, para ter uma bagagem diferente, para não ter que descobrir depois tudo sozinho. Na época não tinha muito, já tinha internet, mas não era assim essa disseminação de conteúdo que existe hoje. Então, pô, você vai muito no modo hard ali, né? Quando você vai descobrir sozinho, né? Falam que a vida do empreendedor é um pouco solitária. E, de fato, em alguns momentos ela realmente mas não precisa ser. E um dos pontos que eu acho que para você poder conseguir fazer um negócio e desenvolver é conhecimento. E, voltando um pouco lá atrás, adquirir conhecimentos com pessoas melhores do que a gente. E por que não fazer isso dentro de uma empresa com relativamente menor risco? Então, se aperfeiçoar, evoluir, se desenvolver, mas eu acho que é se entregar. A pergunta que às vezes eu me faço hoje é se realmente as pessoas estão se entregando para aquilo que estão fazendo, estão conseguindo viver o momento presente. Então, o que eu percebo é que inúmeras pessoas estão dentro do trabalho, mas já buscando 10 anos da frente, e isso afetando toda uma população, uma juventude, ansiedade e não conseguindo aproveitar aquilo que realmente está vivendo naquele dia, naquela hora. Seja no trabalho, seja na família. Então, sempre está em busca de algo. Então, agradecer um pouco mais o que está passando hoje é importante. Existe o futuro, o passado e o presente.
E Exato. nenhum deles é melhor do que o presente, porque o presente é um presente, né? Exato. E aí muita gente sacrifica o presente olhando só para o futuro, né? E o pior, tem gente que fica ruminando o passado, né? Então acho que é o que você falou. Aproveitar o hoje, o agora, estar presente, Exato. respirar fundo, entender o que está acontecendo, porque acho que não tem forma melhor, assim. A gente vive muito no futuro mesmo. A ansiedade, né? Os quadros de ansiedade que existem hoje na sociedade são a prova disso, né? Eu falo até falando sobre isso, né? Eu sou extremamente acelerado, gosto de pensar 5 anos para frente, buscar lá na frente. Então, até essa fala, assim, é algo que eu venho trabalhando comigo. Então, acho que quando eu tinha 14 anos, já queria ter 18 para poder entrar numa balada, para poder fazer alguma coisa. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que gosto bastante de pensar lá na frente. Acho que isso também foram motivadores para caminhos que foram trilhados. Mas é importante a gente viver o momento presente. Como você mesmo disse, é um presente, né? Uhum. Presente. Acho que é usar a métrica do 70, 10, 20 lá. Fala pra mim. É 10% de passado, 70% de presente e 20% de futuro. Legal. E com isso você consegue ter um bom norte ali para guiar a vida. Lembrar de quem você foi, para você, né, em momentos de angústia, enfim, se as coisas não estão dando muito certo, fala, eu vim de lá, eu entregava legumes, né, tal. É isso. Então eu vim de lá, por mais que esteja ruim, eu caminhei bastante, aprendi bastante na jornada. Ou, tá tudo dando muito certo e tal, aí a gente geralmente quando tá dando muito certo, você começa a ficar um pouco, tirar o pezinho do chão, ficar meio arrogante, falando, não, eu sou o cara que entreguei legume lá atrás, né? Eu tenho que ser esse cara. Perfeito. E aí o futuro é aquilo, tipo, eu quero mais, mas eu não posso sacrificar o agora, né? Concordo, cara. Eu acho que buscar a essência, né? Buscar a tua essência. É isso então, aí. Qual que é a essência? E igual você usou o exemplo de lá o vender legume, você comentou do Paraguai, né? Te contar Conta a história do Paraguai. Eu já trabalhava com programação, então saí lá da Print Laser, eu tinha um negócio. Eu queria desmontar um computador. Uhum. E na Print Laser, não, na Macmillan. Eu queria desmontar um computador e lá eu não tinha condições de desmontar um computador, eu só fazia troca de mouse, teclado e tudo mais. E na minha cabeça eu queria montar um computador, essa era o meu desafio ali. Uhum. Isso super novo, 14, nem 15 anos ainda. E aí eu virei pessoal do Senac e falei, cara, eu quero uma empresa que eu tenho oportunidade de fazer isso. E eu consegui fazer essa jornada. E já nesse momento eu tenho uma relação com música, né? Então eu saía, minha rotina era, eu acordava, ia para a empresa, trabalhava na empresa até um determinado horário, depois eu ia para o Senac estudar e ficava ali no centro de Osasco. Morava em Osasco, eu ficava das 4h30 até às 7 horas, porque eu economizava uma passagem, então o dinheiro dava para comprar um hot dog e tal, depois ir para a escola. E aí nessa jornada, assim, eu mudei de empresa, fui para a Print Laser, comecei lá e aprendi a montar e desmontar um computador, e montei meu próprio computador com neon, um monte de coisa, assim, mostrei pra minha mãe, assim, foi incrível, foi uma jornada maravilhosa. E aí entrou o Paraguai na minha vida. Em um determinado momento, amigos me chamaram para ir no Paraguai. Falou assim, pô, vamos lá no Paraguai. Comprar vamos passear. E aí eu vi que tinha um diretor da empresa que eu trabalhava, ele vendeu o Victoria's Secret. E, cara, quando eu tava lá, eu vi aquele Victoria's Secret e falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. E nisso, eu passei mais ou menos 3 anos vendendo produtos, perfumes importados, Victoria's Secret, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque realmente me ajudou muito. E eu comprei um Golf 2001 com produtos do Paraguai, eu comprei um carro e foi super legal. Caramba, foi incrível essa jornada. Assim. Então, foi muito legal. E eu acho que não tem... Isso é empreendedorismo. Então, é vender, é conseguir... Mas por que isso aconteceu, né? Porque eu queria mudar alguma coisa naquele ambiente que eu estava. Isso. Não existe demérito, né, naquele dinheiro que você ganha trabalhando, né, suado. Exatamente. Que legal. Exatamente. E aí você fez o quê? Você foi... você entrou... Qual que foi a primeira empresa que você entrou? Desculpa. Foi na Macmillan. Aí, da Macmillan você foi para... Da Macmillan eu fui para a Print Laser, que é uma editora de livros de inglês. Macmillan é editora de livros de inglês. A Print Laser é uma empresa de Barueri de impressão de dados variáveis. Então, imprimia para Telefônica, Vivo, e ali eu fiquei 8 anos. Caramba, que legal. Fazia lista telefônica também? Ela fazia aquelas impressões
Então, a folhinha que chegava na tua casa de cobrança da Vivo saía de lá. Da Telefônica saía de lá. Então, era aquelas bobinas gigantescas, linha de produção. E ali foi incrível. Foram 8 anos, ali eu fui crescendo, me desenvolvendo. Entrei lá ainda como melhor aprendiz, depois fui efetivado. Aí fui para a área de suporte, banco de dados, trabalhei de madrugada e sempre buscando oportunidades lá dentro. E lá criei amigos que eu trago para a vida até hoje. E aí você foi depois para a Estônia, é isso? Exato. Aí tem uma passagem quando a vida já é uma vida mais adulta. Ali eu já estava com 24 anos. Eu estava decidido já a empreender. Então, com 24 anos, para mim já estava muito claro o que eu queria fazer. E eu estava buscando algumas alternativas e oportunidades. E eu decidi que eu ia pedir as contas na Print Eraser e ia empreender. O que eu ia fazer eu não tinha ideia ainda. Não tinha clareza do que exatamente eu ia construir. Mas eu ia empreender. Eu ia montar alguma coisa. E depois de 8 anos, minha família, todo mundo, minha mãe, você é maluco, vai pedir as contas de uma empresa da qual você tem estabilidade, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, e por que fazer isso, né? E eu não tinha muito a resposta, porque eu não conseguia nem explicar o porquê que aquela vontade era tão grande de fazer alguma coisa diferente, sair daquele momento que eu sentia que a vida estava caminhando, as coisas estavam acontecendo, eu estava com 24 anos, estava bacana, estava legal, comparado aos meus amigos daquela idade, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, nesse momento que eu comecei, estava quase representando uma empresa lá do Sul, aqui em São Paulo, eu recebi uma ligação de um ex-gerente, e ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui numa empresa chamada Elavon, não sabia o que era Elavon, não entendi o que era isso. Eu sabia que era uma empresa multinacional e tinha uma oportunidade lá de ajudar a construir uma área de tecnologia. E eu decidi aceitar. Se você me perguntar agora se essa empresa se eu não tivesse aceitado essa proposta e eu tivesse construído e empreendido naquele momento, se ia dar certo, eu não sei te responder. Mas foi a decisão que eu tomei naquele momento, eu não me arrependo dessa decisão. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe, mas foi uma decisão que eu acho que ela me moldou e ajudou os próximos passos da vida. E aí em 2012, eu aceitei essa oportunidade, eu cheguei lá na Elavon, que é uma das maiores adquirentes, processadora de pagamento mundialmente falando. Ela veio para o Brasil em 2012. E, cara, foi uma história bacana, assim, porque quando eu cheguei lá, eu falei, todo mundo aqui é mais inteligente que eu. E de fato era. Tinha pessoas incríveis. Então, muitas pessoas com várias vivências em outros países. Tinha uma vida assim que eu não entendia. Eu não entendia o contexto daquelas pessoas que estavam ali. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu tinha 2 opções. Eu falei, 3 meses eu vou ser desligado desse lugar aqui. Não pertenço a isso. Não me sentia pertencente àquele ambiente, né? Sentia diferente. Eu fui numa festa esses dias aí, que, enfim, é uma festa. E eu me senti muito pobre. Sabe quando você fala, caralho, velho, eu batalhei tanto pra chegar aqui, cara. Eu acho que era mais ou menos isso, né? Que você fala, porra, já trabalhei pra caramba, já estudei, já melhorei. Agora aqui, velho, tipo, parece que você matou o chefão, chegou na próxima fase, né? Cara, era muito, muito bizarro, assim, porque realmente... Gravata. Galera falando que tinha comprado a gravata, sei lá, pagou uma puta de uma grana na gravata, e eu pensando comigo, eu passei em Osasco, eu peguei R$100, eu comprei 10 gravatas. Então, realmente era algo diferente. E aí, não só no aspecto financeiro, né, poder aquisitivo e tudo mais, mas também de intelecto. As vivências, né? Onde você já foi, qual praia que você já foi, e aí falando dos lugares assim que eu só via na televisão. Então realmente foi um choque para mim de realidade, de cultura, da onde eu saí, para onde eu estava, e falei, cara, eu tenho que aproveitar isso daqui. E aí eu passei, eu entendi que tinham pessoas muito boas ali, e eu acho que isso foi uma sacada rápida. Eu falei, eu preciso me tornar bom em uma coisa, me tornar bom em um determinado assunto aqui. E eu peguei um assunto de um problema específico que estava lá dentro e falei, esse aqui eu vou ser melhor. E foi isso que eu fiz. Eu comi um livro de SQL Server em banco de dados. Em mais ou menos, sei lá, 30 dias eu matei o livro inteiro. E eu comecei a estudar para tentar me tornar o melhor naquilo. Não sei se eu fui o melhor, mas eu consegui evoluir naquele assunto, crescer e me desenvolver. E passei ali muitos anos. Crescendo, onde eu achei que eu ia ser desligado, na realidade eu tive mérito, tive reconhecimento, tive oportunidade. E também fiz grandes amigos que eu também trago até hoje. Eu acho que isso é um ponto importante. Quem são as pessoas que passam por tua vida?
quem são as pessoas que te apoiam em determinados momentos da vida. E cada momento da minha vida eu consigo lembrar de uma ou duas pessoas que realmente foram essas chaves para me fazer tomar uma decisão, ou para me dar um puxão de orelha, ou para falar, cara, você tá indo bem, só aquele apoio para você continuar fazendo o que tá sendo feito. É por aí o caminho, né? Exato. Sempre tem, né? É aquilo. Sempre tem. Ninguém faz sucesso sozinho, né, cara? Exatamente. Acho que é uma máxima, né? Exatamente. E aí você tava na Elevon, Eu tava na Elevon, fiquei... virou expert em SQL. Pô, acho que eu consegui fazer um bom trabalho ali em SQL, ajudar a empresa em alguns problemas, falando de tecnologia especificamente, então ajudando a tocar a fábrica de software, cuidando do banco de dados, desenvolvendo sistemas também. Então, eu sou um cara técnico, menos do que eu gostaria hoje, gostaria de estar Tá mais com a mão na massa. mas, cara, ela falou que eu não sei mais nada. Eu sou assim com design eu também. não sei mais nada, então, mas eu gosto muito de discutir inovação e assuntos técnicos mesmo, assim, acho que faz parte da minha vida. E ali fiquei na Elevon, foi uma escola também, tivemos uma banda lá. Que legal. Tivemos uma banda, era vocalista dessa... Você canta? Eu canto. Eu canto. Que legal. Eu tenho uma passagem por música, minha família... Você tem a voz de radialista. Tem um metal na voz, assim. E sim, cara, fiquei lá durante algum tempo. Foi difícil, né? Porque pensa uma empresa americana vindo para o Brasil, trazer meio de pagamento, onde eram poucos players, né? Então você tinha poucos players no mercado, não tinha grandes bancos dominando esse negócio, né? Então Bradesco, com rede, a gente tinha ali, enfim, Cielo, PagSeguro crescendo, então GetNet, então você tinha um mercado que ele era um pouco fechado, né? Uhum. E aí você vem uma empresa gringa para falar, cara, vamos me posicionar no Brasil, e não foi algo simples. Então foi uma jornada que foi feita, acho que abriu o mercado, mas aí veio uma verdinha que fez uma bagunça, né? Então chegou a Stone e ela fez aquisição das operações da Elevon no Brasil. Então ela fez as aquisições, comprou essa operação, e nisso tem um momento importante na minha vida, nesse momento aqui. Quando a Stone faz a compra, eles fazem desligamento em massa da Elevon. Então as pessoas entravam dentro da sua sala, chegava na Elevon, seu ramal tocava e você era chamado para uma sala e acabava acontecendo o desligamento. Caramba. O que é normal. Isso pode acontecer hoje, como aconteceu lá. Um determinado dia eu chego, sentei na minha mesa, eu falei para você que eu nunca fui desligado, né? E de fato eu não fui, e já vou te contar a sacanagem que me fizeram. Então, meu ramal tocou. E chegou minha vez. Eu falei, pô, chegou, né? Liguei pra minha atual esposa, na época noiva. Eu liguei pra ela e falei assim, eu tô sendo desligado aqui. Na hora que eu tô subindo o elevador, já me colocaram num grupo chamado Grupo do Facão. Era um grupo das pessoas que eram desligadas e já entrando nesse grupo. E aí, quando eu entrei numa salinha, eu fui dando risada. Eu falei, filho da mãe. Então, não era um desligamento ali, mas o que foi importante esse dia, esse momento da minha vida? Porque quando as pessoas ali da Stone estavam falando que as pessoas da Elevon estavam sendo desligadas e tal, eu estava aqui no meio de várias pessoas e tinha algumas pessoas ali no palco que eram os decisores. E ali eu coloquei mais uma vez o propósito comigo, eu não quero mais estar desse lado, eu quero estar daquele lado ali. Por mais que você sempre esteja vulnerável a alguma coisa, hoje, empreendendo, eu sei que eu tenho muitas coisas que eu dependo e muitos desafios, chefes, né? Muitos chefes, mas eu não queria mais estar naquela sensação de impotência que eu senti naquele momento. E eu acho que ali foi o primeiro momento, propósito bem claro, assim, falei, cara, eu não vou mais ficar desse lado. Se eu quero fazer alguma coisa diferente, tem que ser agora. Mas o que aconteceu? Nesse momento eu entrei para a Stone. E aí foi uma loucura, porque eu entendi que o meu perfil comportamental, ele era muito mais parecido com a Stone que da Elevon. É mais acelerado, não sei, é um perfil onde a Stone dá muita oportunidade, pessoas mais jovens, ter voz mais ativa, uma empresa que super legal nesse sentido, em te esticar, né? Diz que a cultura da Stone é muito foda, né? Diz que é muito enraizado, assim, né? É uma cultura de desenvolver pessoas. É uma cultura de desenvolver gente. Então, pude aproveitar lá do início, estar lá no início, apesar de ser um ex-Elevon, né? Mas eu consegui aproveitar bastante dessa cultura. Então, realmente para esticar a gente, pegar pessoas muito inteligentes, com dedicação e falar, cara,
te dá oportunidade, abre um caminho e fala assim, faz acontecer. Então, não sei como faz o bolo, constrói, faça acontecer. Na prática, quando a gente fala de cultura, como que era essa rotina de treinamentos comportamentais e de cultura na Estônia? Legal. Cultura ela tem que ser replicada, né? Então tinha falar em rituais que faziam a diferença na minha visão. Você tinha um papo com o Edu, né? Que era, depois mudou alguns termos, mas era o papo com o Edu Pontes, André Street, os fundadores, né? Então você tinha um momento de cultura que era toda semana, na sexta-feira, você parava e ouvia aquelas pessoas falando de propósito, falando para onde vai chegar. Desde o começo, você escutar narrativas que te esticavam. Pô, nós seremos os maiores, nós iremos crescer, nós vamos fazer a diferença. Nós seremos maior que o B2W, nós seremos maior que... Então, esse ponto de você encontrar o founder, ou quem realmente, por algum motivo, foi inspirado a construir aquilo, falando com uma frequência, batendo na tecla e dando oportunidade de fato para aquilo acontecer, isso é um ponto de cultura muito forte. Então, isso eu trago hoje para a empresa. Então, a gente tem hoje uma reunião semanal chamada Direto ao Ponto, onde a gente coloca todo mundo na empresa e todo momento a gente está falando sobre crescimento, falando sobre as pessoas, valorização, quais são os nossos pilares e princípios inegociáveis. Eu acho que isso é um ponto importante também que é... E como que é esse ritual? Como que é a pauta dessa reunião? Legal. Qual que é a abertura? De Stone ou de Oxbay? Pode ser das duas, vai. Ou das semelhanças entre as duas. Para eu copiar aqui também. Bacana. Na Stone, tinha um investimento muito forte em edição de vídeo. Então, no decorrer da semana, pegava os líderes e falava quais são os pontos importantes que cada líder falava da missão, sempre batendo na tecla das metas, onde quer chegar, para onde nós vamos. Então, alinhando todo mundo com uma mesma visão. E nunca pensando pequeno. Eu acho que isso é importante. Dava sempre uma visão de clareza, de forma clara e objetiva, qual é o grande obstáculo ou então a grande meta a ser cumprida. Então, isso eu acho algo muito importante. Então, os números eram claros. Aqui, para onde a gente vai, números claros. Então, acho que isso é muito importante. Trazer os líderes para o jogo. Então, dar voz mesmo para as pessoas. Então, trazia um líder para o jogo e falar, cara, qual é a tua missão aqui? Então, e isso era importante também para engajar o restante da empresa. Trazer case de sucesso. E também trazer o case de falha. Então, quando dava problema, responsável por aquilo, o time responsável por aquilo, não é exposição, é responsabilidade. Então, trazia para o jogo, aconteceu isso foi por esse problema, e trazia o time para resolver. E como que contorna, né? Como contorna, exatamente. Então, acho que esse aqui era um ritual que eu acho que fazia bastante parte de cultura. Outro ponto que eu acho forte na cultura também ficava claro para as pessoas eram as frases espalhadas por toda a empresa, quadro, foto de pessoas que representavam a cultura da empresa. Isso também é algo que eu acho que simbolizava muito como que era o jeito Stone de ser. Então, para ver se eu memorizei. Então, a primeira era o fundador. Então, o fundador aparecia uma weekly, né? Uma reunião semanal. Exato. Trazia também os líderes, só que isso tudo em vídeo? Ou você, parava e... Parava. Tinha em vídeo, mas era um ritual que toda empresa ia para o auditório. Todo mundo vai para o auditório. Aí, de repente, o fundador apresentava e falava, tem um depoimento aqui do líder X. Exato. Passava na tela e... Exatamente. Porra, que legal. Isso. E traziam um case de sucesso e um case de insucesso. Não necessariamente essa regra, mas sempre tinha bastante case de sucesso, onde quer chegar, alguns cases de problemas que a gente estava encontrando. Traziam pessoas, né, pessoas boas para poder apresentar palestrantes de fora, pessoas de fora. Na Capta, que era uma das empresas do grupo Stone também, tinha um papo reto, então, tinha um ritual muito parecido, um ritual onde apresentava os números da empresa de meta, como está a visão comercial, cara, onde a gente está mandando bem, onde a gente está mandando mal. Então, acho que... Semanal. Semanal. Caraca. Totalmente semanal, presencial ali, para quem estivesse em outros estados, outros países, entravam de forma online, remota, mas sentadinho ali, todo mundo naquele momento de união. E quanto tempo de reunião?
1h30, mais ou menos. 1h30. 1h30. E você replica isso hoje na Oxpay? Hoje eu replico. Caramba, Hoje eu muito replico legal. e vem fazendo toda a diferença. Que massa. Faz toda a diferença. Hoje eu replico, semanalmente a gente tem temos esse nosso ritual, inspirado lá, né, na Stone, hoje chama Direto ao Ponto. Uhum. O Direto ao Ponto, a gente tem pautas definidas do que a gente vai falar, mas é muito mais um momento de realmente geração de cultura. Então, a gente apresenta o que está errado, acho que esse é um ponto importante de cultura, né? Você, como líder de uma empresa, você tem que acreditar naquilo que está sendo construído. Uhum. Então, e realmente, né, a gente acorda e dorme pensando em como desenvolver esse negócio e como fazer isso aqui dar certo, que a gente sabe que não é simples. Por mais que a gente apresente um problema, uma dificuldade, aqui as vendas talvez não estão muito bem esse mês, mas levar para o time, levar para as pessoas o que a gente vai fazer e trazer esse otimismo para a gente poder chegar do outro lado. Uhum. Então tem que ser uma reunião realmente para gerar motivação, ser algo motivacional, e não é o momento de fazer o não é. Uhum. Que legal, velho. E aí, você ficou quanto tempo em Stone? Foram 9 anos. Caramba. Então, eu vi nascer, se desenvolver, abrir o IPO, ao todo mesmo. Então, eu fiquei um tempo... A Stone são várias empresas, né? Então, eu fiquei um tempo na empresa, na Stone, ali, mais focado em engenharia, tecnologia. Depois, eu fui para uma empresa chamada Capta, que é uma das empresas do grupo. Lá foi outros desafios, foi desafio de gente, desafio de cultura, desafio de produto, de pivotar a empresa. Foram outros aprendizados ali dentro. E o que a Capta fazia? A Capta, ela era uma empresa, quando eu entrei lá, ela focada em TEF. Então, O que é TEF? TEF, bacana. Você tem a maquininha POS, né? Tem aquela, geralmente você vê aqui Na no padoca? estabelecimento, padoca. E você tem aquele terminal onde você vai no supermercado, por exemplo. Então, são vários equipamentos pequenininhos e você tem um servidor centralizando isso. Então, e o TEF ele passou a se tornar commodity, né? Então, é o que a gente falava muito lá. Havia obrigatoriedade em alguns estados, falava, você precisa de um TEF para emitir uma nota fiscal. Uhum. Mas você crescer em cima de uma obrigatoriedade não é o melhor caminho. Então, você tem que se desafiar. E o que estava acontecendo, esse produto que custava R$300 a mensalidade passou a custar R$19 a mensalidade. Putz. Ou então você tem que entregar isso de graça. Uhum. Então, a Capta foi a primeira investida da Stone. Então, tinha um desafio ali que era encontrar um novo mercado, encontrar um novo produto, talvez mudar um pouco a forma e a narrativa que as pessoas olhavam aquela empresa. Né? Então, tinha todo um desafio a ser construído ali. E a gente saiu do TEF e realmente conseguimos pivotar a empresa. E por que eles colocaram uma marca nova para uma solução que seria teoricamente da empresa ali? Daria para ficar dentro do mesmo guarda-chuva Stone? A Capta ela foi adquirida, né? Então ela já era forte, né? Uma das principais empresas de TEF no mercado. Então a Stone viu como oportunidade, a estratégia da Stone era fazer aquisição de várias empresas. Entendi. Eles foram lá e adquiriram a Capta. Então a Capta foi comprada e quando eu saí de lá, a Capta tinha recomprado as ações da Stone. Ah, entendi. Que eu vejo que um dilema sempre que existe, né? Quando você vai pivotar o tipo de serviço, geralmente algumas pessoas optam por construir uma marca nova, outras optam por manter uma marca guarda-chuva que muitas vezes já é consolidada. Mas acho que sempre é uma decisão a ser pesada ali, né? Na Capta aconteceu isso, né? Nós tínhamos ali a Capta, muito forte, conhecida no TEF, e ali nós estávamos construindo produtos distintos, nasceram marcas novas. Antigamente o Parcele Já, que hoje agora confesso que eu não me recordo o nome do produto atual, mas foi construído um outro produto, uma outra marca, uma outra identidade para ir para o novo mercado. Tá. Então acabou fazendo sentido fazer isso lá dentro. Então era By Capta, mas era uma outra marca. Até porque eu acho que às vezes você tem uma marca muito forte, os clientes já entendem quem você é. Então você trazer uma outra solução, às vezes é mais fácil você começar do zero e reposicionar, principalmente se você está com visões diferentes de mundo. Sim. Então não quero... essa força dessa marca aqui talvez não ajude para essa visão de mundo que eu quero para essa marca. Então acho que aí faz sentido separar. Caso contrário, legal. não. Perfeito. Cara, e aí, quando que você tomou a decisão, falou, vou abrir minha lojinha aqui, Oxpay. Legal. Lembra que eu comentei com você que quando a Stone fez a aquisição da Elavon,
eu falei que ali é um ponto que eu não queria estar nessa posição, eu queria estar do outro lado. Uhum. Nessa entrada de Stone, eu fiquei muito envolvido com todo o negócio. Eu fiquei muito envolvido com tudo que estava acontecendo e eu perdi um pouco desse meu ímpeto de falar, cara, vou construir, vou empreender, porque eu realmente estava intraempreendendo. Uhum. Então eu estava vivendo aquilo de um jeito que eu estava maravilhoso ali, aquela construção, aquela jornada. Mas eu sempre fui incomodado, sempre não gostei de fazer uma coisa só. Uhum. E aí, em um determinado momento, veio pandemia. Quando veio pandemia, veio aquele estalo e falei, pô, tô passando, de novo, eu tô num ponto de vulnerabilidade. Tudo bem que o mundo inteiro estava em vulnerabilidade, mas eu senti que, de novo, eu tava naquele momento que, pô, de repente saiu um layoff, eu com filho pequeno já, casado, filho pequeno, de repente eu me senti inseguro novamente, apesar de estar numa posição super confortável, super próximo dos founders, próximo de toda a empresa, eu acho que, mas era um risco que todos estávamos correndo. Uhum. E eu falei, pô, eu não resolvi ainda alguns pontos que eu preciso resolver. E nisso eu comecei a pensar em ideias do que eu poderia fazer. E aí surgiu, minha esposa tinha uma loja ali em Alphaville, loja que vendia presentes decorativos. E esse negócio não era a coisa que estava mais dando dinheiro no mundo, né? não tava muito simples. E aí eu falei, puta, a gente vai acabar fechando isso aqui. Eu pensei e falei, cara, como que a gente consegue fazer alguma coisa diferente? E eu falei, vou construir um app. E eu vou direcionar vendedoras para em estabelecimentos comerciais oferecer produtos. Eu fiz um mix da vida. Eu peguei um mix de rotas lá do Conceito Stone, de direcionar onde os vendedores iriam. Eu falei, vou trazer expertise do varejo, que minha esposa está tocando. Eu vou importar coisas, eu vou trazer expertise lá do Paraguai. Uhum. Então, eu vou fazer um mix e vou dar e vou injetar tecnologia. E eu vou colocar uma pessoa para fazer rota e vender produtos para estabelecimentos comerciais. Então, teriam rotas definidas que ia lá chegar num cara que tinha uma agência de carro e falar, ó, eu passo aqui uma vez por semana te apresentar um catálogo de produtos, você faz compra comigo. Uhum. Eu acreditava nisso. Só que antes de realmente fazer tudo isso, eu fui testar. Uhum. Eu fui fazer. E aí fiz a primeira, a segunda, a terceira vez, até que em um determinado momento eu recebo uma ligação de um cliente e ele falou assim, cara, meu funcionário, ele quer um celular. E eu falei, não, beleza, posso vender para ele. Ele falou, mas ele não tem dinheiro. Eu falei, mas eu não vendo, fiado. Eu não vendo. Ele falou, mas se ele não pagar, eu pago. Nisso, quando ele falou, se ele não pagar, eu pago o desconto do salário, aqui me deu um estalo. Eu falei, cara, como que eu produtizo isso? Como que eu faço isso aqui realmente virar um negócio? E aí eu vendi esse celular e recebi esse dono desse estabelecimento fazendo débito em folha. E nisso eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Em 2 semanas eu peguei um código pronto na internet, desses open source, e coloquei uma plataforma de e-commerce e virei para um amigo meu e falei assim, você me abre a porta da tua empresa, eu vou colocar um e-commerce aqui e vou vender celulares aí para seus funcionários para descontar em folha. E aí ele abriu a oportunidade. E a gente vendeu 30 celulares em 1 semana. Caramba. E eu falei, pô, então agora eu vou sair desse mundo físico, vou para o mundo digital. E aí nasceu o Sacola 111. Que foi o primeiro antes de Oxpay, foi Sacola 111. E qual que era a ideia? Que as pessoas pudessem adquirir produtos e serviços através de desconto em folha. Qual foi o meu erro de empreendedor? Eu levei muito tempo para testar uma ideia. Então eu fiquei apaixonado nessa tese durante mais ou menos 1 ano e meio. Apaixonado na tese que eu ia fazer esse produto se desenvolver e crescer nessa tese, e eu não consegui fazer isso. E eu não consegui por falta de conhecimento, por falta de testar mais e por não estar 100% no negócio, porque eu construí isso ainda estando na Estônia. Então eu não estava 100% dedicado. E é muito difícil você tomar essa decisão. Até o momento que eu comecei a colocar mais tecnologia e comecei a fazer antecipação de salário para os funcionários. E eu falei, pô, eu tenho um produto de tecnologia muito forte aqui. Acho que tem um mercado grande, um mercado de benefício, um mercado legal para ser explorado. E a antecipação de salário começou a representar a nossa maior receita. Uma receita muito tímida ainda, mas era a maior receita. E eu demorei muito para descobrir o que eu fazia, era o crédito consignado, e isso já era super disseminado já pelos grandes bancos, e eu não consegui fazer esse produto alavancar e crescer. Uhum. O que aconteceu é que eu decidi nichar. Eu tinha uma decisão, ou eu paro e dedico 100% na Stone, na Capta nesse momento, porque na Capta a gente tem comunidade de negócio, esse negócio crescendo absurdamente, 30%, 40% ao mês, e eu aqui
na Ox, não conseguindo fazer o negócio desenvolver. E aí chegou um momento que foi um momento de decisão. Eu virei para minha esposa, acho que quando você empreende também é um acordo com a família. Tem que virar para a família e falar assim, é isso aqui que vai acontecer, é isso aqui que eu vou fazer. E quando eu olhei para a Ox, ela estava passando já alguns milhões e eu não dedicado lá, e eu tinha algumas pessoas, 4 pessoas nesse momento se dedicando a vida à empresa e eu não. E aí foi o momento que eu virei para a Stone. E até um pouco antes disso, né, eu pivotei, testei outros mercados e entrou no que a Oxpay hoje. Nós encontramos o mercado de transporte. E aí tem alguns problemas muito claros nesse mercado. Lembra que eu falei para você da antecipação de salário? Uhum. Você antecipar para um CLT, ele é bem atendido por vários bancos. Quando você vai para um PJ que é classe C, D e E, ele não é bem atendido. Ele não tem acesso a crédito de uma forma simples. Então, eu testei isso no setor de PJ, a minha taxa conseguiu ser uma taxa, meu take rate, a minha margem ficou muito mais agressiva para um PJ. Existia um mercado para ser explorado e eu encontrei o mercado de transporte. Ou o mercado de transporte me escolheu. Uhum. Foi um conjunto das coisas. E aí tem uma característica muito grande. Mas aí você antecipa o faturamento do cara, é isso? Exato. Isso aqui eu falando um pouquinho o que nós fazemos hoje, né? O que é a Oxpay? Nós somos uma conta especializada para transportadoras e entregadores autônomos. Que legal. Então, qual que é o grande lance desse mercado? Ele é um mercado dominado por big players, que vivem leis arcaicas de 15, 20 anos atrás, que chega no cliente, acaba se tornando sócio do cliente, é carente de tecnologia. Uhum. Por mais que o transporte ele tenha sido veio inovação para aquilo que se fala de torre de controle, para entregar mais rápido, mas quem é que estava olhando para a eficiência da parte de pagamentos desse setor? Estava muito arcaico. No mundo do Pix, onde você fala de instantaneidade, você fazer um pagamento e levar 24 horas para saber se deu certo ou não. Então tinha um problema muito grande aqui. Uhum. E a gente entendeu que tinha uma oportunidade. Eu vinha de maquininha, tinha débito e crédito, inovar em débito e crédito é difícil, mas quando eu olhei para o transporte, eu vi um ecossistema gigantesco, onde eu acho que um pouquinho de valor eu conseguiria levar para esse setor. E foi o que aconteceu, a gente se posicionou, decidiu construir um negócio nichado, apesar de features poderem atender vários outros setores agora, mas a gente decidiu construir um negócio nichado para o transporte. Cara, isso é uma das máximas que a gente prega aqui. Ou você nicha por serviço, ou você nicha por segmento. Porque não dá para você atender todo mundo e falar com todo mundo ao mesmo tempo. E aí o que vocês fizeram foi exatamente isso, né? Foi nichado. Nichou por segmento. Exatamente. E aí você consegue conhecer profundamente mesmo as dores, os problemas que aquele mercado tem e entregar os desejos, as soluções, as melhores soluções, né? Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que quando a gente decidiu nichar, o que você falou, você consegue entregar um produto mais azeitado para aquele cliente. Então você consegue ser especialista, então fala a mesma língua, né? Então hoje quando a gente entra numa transportadora, a gente consegue sentar e falar com um dono de transportadora de igual para igual. Então a gente não trata ele como mais um cliente, não. A gente entende exatamente o que você está passando. Uhum. Faz toda a diferença, né, cara? É fantástico isso. Faz toda a diferença. E essa decisão, o que eu achei interessante, assim, é que você começou com... De repente era a lojinha lá da sua esposa e começou a agregar coisas e virou outro negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso que eu acho fantástico, assim, na capacidade de inovação do ser humano. Porque, e aí um problema que vem acontecendo com o IA. Quando você delega o seu pensar para a IA, geralmente ela tem um final previsível. Então você pergunta e ela te dá uma resposta. E aí muita gente acaba não indo adiante naquilo. E aí o que acontece? As grandes descobertas, elas foram de fato descobertas. Elas não foram do tipo, eu vou descobrir, sei lá, X. Teoria caiu a maçã na cabeça do Isaac Newton lá, da gravidade. Uhum. Teoricamente foi ele estava em outro momento ali, caiu a maçã e ele falou, putz, já sei o que é.
a Terra está puxando para baixo e tal. E dentre outras, que nem tem a cola da Post-it da 3M, a ideia era criar uma super cola e criou a pior cola do mundo. Ele falou, isso aqui também não é ruim. Então, os acidentes ali dentro dessas pivotagens, Perfeito. eles levam o produto a um desenvolvimento melhor. É um outro problema que eu vejo também recorrente dentro do mercado, tanto de empreendedorismo, inovação, marketing, é você olhar e achar que você vai ser capaz de planejar todos os passos daquilo para aquilo até o final dar certo, sem pensar em caminhos alternativos, sem olhar para aquilo e falar, não, aqui vale uma pivotagem. Eu vejo que, geralmente, em rodadas de investimento, os caras sempre perguntam, mas quantas vezes você já pivotou? Que é para saber se o negócio está maduro ou não, né? Perfeito. Eu acho que tem... Lembra que eu comentei com você? Eu falei que eu me apaixonei por uma ideia, fiquei muito tempo apaixonado nela. Uhum. Esse é um dos aprendizados. Eu fiquei cego para uma ideia, me apaixonei por ela e fiquei apaixonado por essa ideia. E eu poderia ter pivotado pelo menos umas 3 vezes. Então, por mais que falando hoje, né, a gente olha daqui para trás, fala, saiu lá de uma loja e de repente foi para um CLT e de repente chegou no transporte com problemas super claros para serem resolvidos. Ainda é por isso que eu tento não sair do nicho hoje. Uhum. Primeiro tentar nichar e me reinventar nesse fator. Mas o pivotar, ele não é algo simples, né? Uhum. Porque geralmente você, quando é empreendedor, você está construindo uma ideia, você está construindo um negócio, você tem que ter aquele amor para falar assim, isso aqui vai dar certo. Uhum. Isso aqui vai dar certo, isso aqui eu acredito que vai se desenvolver e vai dar certo. Eu acho que é onde entra dados, onde entram pessoas boas para te ajudar a tomar a próxima decisão. E aí você comentou um pouco também de IA, né? Eu sou entusiasta de IA, gosto pra caramba do assunto. Eu não acho que que a gente vai conseguir terceirizar pensamento para ela de forma nenhuma. Acho que ela é simplesmente mais uma ferramenta, assim como o Office foi há muitos e muitos anos atrás. O Office foi uma ferramenta que ele trouxe para você inovação, agilidade, ele trouxe o computador, o smartphone. Eu acho que é mais uma ferramenta que vem para simplesmente ajudar a gente a acelerar negócios e acelerar a performance. Uhum. Eu acredito também. Eu acho que o cara médio vai ficar para trás. Concordo. Eu acho que, para simplificar muito, assim, é martelo e serrote, IA. Ele serve para facilitar o seu trabalho ali, né? Exatamente. Eu também acredito nisso. Acho que eu até falo, tem que usar. Uhum. Eu acho que profissional que ele tem que olhar para isso, tem que olhar para porque tem de inovação, não tô falando só de IA. Hoje tá um boom, né? Todo mundo tá falando de IA. Uhum. Você fala, cara, eu vou na padaria fazer um pão, mas seu pão tá sendo feito com IA. Então, assim, então acho que tem muita IA em tudo, mas a gente tá descobrindo ainda como que a IA resolve problemas reais. Então, hoje, dentro da Ox, a gente resolve problemas reais com IA, mas eu falo de forma tranquila. O nosso atendimento hoje, ele é atendido por IA e por um agente humano. A nota do agente humano, ele ainda é superior do que o da IA. Uhum. Eu não sei te responder se é porque nós ainda não somos especialistas em IA, mas o que a gente quer é que esse atendente humano ele consiga olhar para isso, tomar boas decisões, mas sempre vai ter alguém ali para fazer uma boa análise. Uhum. Perfeito. Eu acho que IA hoje em dia tá igual o adolescente. Quando a gente era adolescente, falava que transava. Todo mundo fala que faz, que usa e não sei o quê. Mas quando você vai ver, de fato, vai ser pouca gente que tá... O que tá fazendo de verdade, né? Aplicando real, né? Tem um case, cara, dentro de casa, assim, que é um case que é bacana, né? A gente precisava fazer uma extração de uns dados de uma nota fiscal. Uhum. E eu lembro a primeira vez que falei com o meu CTO sobre IA, ele falou, isso aqui, calma, segura esse negócio aí e tal. Ele segurou, o cara é gênio, o cara conhece muito de tecnologia, e, cara, respeitei e é isso mesmo. E aí, nesse case específico, para ler uns dados de uma nota fiscal, ao invés da gente programar tudo campo por campo, a gente utilizou realmente o OpenAI lá para resolver o problema. A plataforma, cara, realmente ajudou. Então, um case real, simples e está sendo funcional. Mas a Oxpay não é uma conta digital em IA ainda. Sim. A gente usa bastante basicamente para análise de dados e para entender melhores jornadas. Legal. E aí a gente tira, que é acho que é diagrama de Markowitz. Diagrama de Markowitz. Que é algo da matemática mesmo,
que basicamente você tem, para simplificar, você tem 3 pontos de entrada. Então vamos supor que você tem Google pesquisa paga, você tem Meta, e Instagram, e você tem LinkedIn. Uhum. E aí você faz investimento X, R$1.000 em cada um, para ficar fácil a conta. E aí você percebe que em alguns cenários, você tira o investimento de um desses 3, os outros 2 performam melhor do que com os 3 juntos. Então, se você, assim, que antes da IA explodir, assim, a gente estava estudando cenários com aplicação de matemática dentro dos dados que a gente pegava do Google. Legal. Então, para a gente foi um salto muito grande, assim, de falar, agora, ao invés de a gente ter que resolver tudo isso aqui sozinho, a gente tem quais são os diagramas, a gente consegue passar isso pela IA e ter os melhores resultados, né? De forma, com um processamento muito mais rápido. Que a gente fazia tem um amigo nosso que é o Mileto lá, que ele é gênio, assim, da matemática e tal, e ele ajudou a gente a compor alguns algoritmos. Só que aí você processar, passava o dia inteiro lá o computador. Não performava o negócio. Não performava, e às vezes ele dava um pau. Fica à vontade. Tá? Boa. Às vezes não performava e depois de um tempão ele dava um problema. E a gente começou a fazer esses estudos de aplicação, tanto com esses algoritmos aí e esses dados históricos para entender comportamento. Legal. E aí ele consegue mapear a jornada de compra. Tem que ter bastante dado, né? Dado, sim. Se tiver, que nem você pega um negócio que tem poucas vendas durante o ano, fica muito, ele não dá, ele é inconclusivo, assim como quando a gente pegava e olhava e falava, qual será que é o melhor cenário aqui? A gente não conseguia chegar numa conclusão também porque não tinha, né? Mas com muito dado, com investimentos maciços, assim, acho que isso, é muito foda. Tem que ter dado, né? Para você fazer um trabalho, tem que ter dado, tem que ter grande volume de informação para você poder chegar muito dado para chegar a alguma informação. O que me chamou a atenção, se eu estiver simplificando o negócio, por favor, me corrija. Vocês são uma agência de marketing digital. Em síntese, é isso? Puder falar um pouquinho também? Sim. A gente começou, assim, a Beats é de 2020. Antes da Beats existia a Platts e a Alquat. A Platts começou em 2009 e a Alquat em 2005. Aí os caminhos, a gente sempre foi amigo, né? E a Platts começou como uma agência de publicidade tradicional. Então a gente, durante o período, ganhou prêmios, comercial de TV, um monte de coisa nesse sentido. Então a gente era muito mais ligado à criatividade. E a Alquat era muito mais ligada a desenvolvimento de site, software para web. E em determinado momento, quando o marketing digital começou a ganhar mais notoriedade, a Platts começou a migrar para marketing digital e a Alquat também. E em determinado momento a gente virou concorrente. Só que eles faziam coisas muito melhores do que a gente e nós fazíamos coisas muito melhores do que eles. E como a gente era amigo e estava num momento ali de vida, falou, cara, o que você acha da gente juntar aí as escovas de dente? Legal. Aí a gente reuniu, teve um pequeno choque de cultura inicial ali. Normal, mas o negócio funcionou e a gente teve mais crescimento do que a gente tinha sozinho e a gente ficou muito melhor em tudo assim que a gente fazia, né? Que legal. Somou 1 mais 1, deu 4 aí no negócio, né? Então é mais ou menos essa história da fusão ali da Platts e da Alquat, o que originou a Beats. E aí a gente podia ter apostado em uma marca, né? Naquele momento a marca Platts ela era mais glamourizada, assim, era uma marca que as pessoas admiravam mais. Muita gente queria trabalhar com a gente e tal, os clientes já contratavam porque a gente já tinha construído marca. Aí eu falei, para não dar ciúme e a gente fazer um case novo, vamos criar uma marca nova. E a gente criou a Beats. E aí a Beats hoje, como marca, ela já tem um peso maior do que era as outras duas. As outras duas marcas. Então, você pegar SEO, a gente tem mais de 15 mil palavras ranqueando. Então, virou um negócio muito maior mesmo, de fato, assim. E a gente conseguiu comprovar que a gente poderia, com o que a gente faz e o conhecimento que a gente tem,
construir uma outra marca do zero e fazer com que essa marca performasse bem. Né? Então, é Que basicamente essa a história. Que legal, bacana demais, bacana demais. Legal. Cara, e quais são os desafios que vocês têm hoje nas áreas, tanto de marketing, vendas e não sei se vocês têm CS. Como é que tá orquestrado aí esse desafio? Legal. Acho que começa pelo setor, né? Um setor que ele precisa de atendimento com qualidade, né? E seja o atendimento quando a gente vai lá para o motorista, né? Então, a OxPay, ela vem aqui, ela entrega uma conta digital para uma transportadora, uma conta digital que tem mais funcionalidades do que ela encontra nos bancos tradicionais, porque nós somos especialistas. Uhum. Então, já começa por isso. Ela vai fazer um pagamento em lote que ela não encontra esse pagamento em lote em lugar nenhum. De novo, porque a gente conseguiu atender, entender a dor e resolver esse problema. Então, já começa aqui, quando a gente fala em CS, nós temos um desafio aqui que é construir uma boa área de CS para atender transportadora e atender também aquele motorista que hoje ele não é bem atendido porque ele é um classe D e E. Uhum. Então, a gente quer dar para ele a experiência que ele fosse um Itaú Personalité. Então, o desafio é conseguir boas ferramentas, mas antes de ferramentas vêm as pessoas. Então, nosso desafio, acho que como toda startup, como toda empresa, é encontrar pessoa alinhada à nossa cultura e pessoa que esteja a fim de construir, fazer parte do que a gente está construindo. Uhum. Nosso sonho é muito grande. A gente acabou de passar por fizemos uma captação agora, e encontrar pessoas para falar, cara, usar esse momento para crescer a empresa 8 vezes, 10 vezes, que é o que a gente busca fazer no próximo ano. Então, o desafio aqui é encontrar pessoas boas em todas essas áreas. Uhum. Encontrar pessoas alinhadas à cultura. Acho que esse aqui é o principal desafio da OxPay hoje. Em segundo ponto, eu acho que é preparar essas pessoas. Então, a gente procura contratar pessoas alinhadas à cultura, pessoas que a gente já acredita que vai estar no nosso momento hoje, vão estar uma visão de longo prazo, a gente quer relacionamentos longos. E como treinar essas pessoas? Porque às vezes a pessoa não está preparada ainda. Uhum. Mas ela tem todos os pilares e todos os princípios que a gente acredita. Como treinar essa pessoa? Como treinar a pessoa de CS que está alinhada à nossa visão para utilizar as melhores ferramentas, para introduzir ela a estudar IA, para fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual, que esteja alinhado com a empresa, mas também alinhado à vida da pessoa. Não adianta, senão eu acho que não funciona. Eu acredito que não. Quando eu vou contratar gente na Ox, eu sempre faço uma pergunta, né? Antes dos meus desafios de empresa, quais são os seus desafios como ser humano? Quais são os desafios e para onde você quer ir? E aí, se fizer sentido essas duas coisas, a gente tem uma relação, senão não faz sentido. Uhum. Legal. Então, acho que o segundo desafio é conseguir treinar essas pessoas. E o terceiro, eu acho que o desafio, assim... Você tem um questionário padrão de entrevista? Não tenho. Tá. Não tenho. Gostaria de ter, já tive, hoje eu não tenho. Uhum. Hoje eu não tenho. É uma boa pergunta isso. Por que eu não tenho questionário? Eu acho que existem algumas perguntas que eu faço já no longo de tantos anos que já eu acho que já assim. tá tão automatizado isso, tão automático que eu acabo seguindo. Mas se eu for dar um conselho para mim mesmo, tenha algumas perguntas claras do que você vai fazer numa entrevista e onde você quer chegar onde você quer chegar na entrevista. E principalmente o que você não quer. Uhum. Eu acho que quando eu vou entrevistar e contratar alguém, as pessoas têm que me encantar. Cara, alguma coisa ela tem que conseguir me encantar nos primeiros minutos. Uhum. Então, nos primeiros 10 minutos, alguma coisa que eu vou ouvir não está relacionado ao último trabalho dela, está relacionado à vida dela. Uhum. Então, alguma coisa tem que encantar, tem que despertar minha atenção e eu falo, ela tem um tchan a mais, tem alguma coisa que está chamando a atenção e faz sentido querer estar junto. Uhum. Vou contratar estagiário, assim, para trabalhar comigo. Eu gosto de sentir que quem está do lado tem alguma coisa para agregar, para ensinar. Uhum. Então, as pessoas que estão aqui do nosso lado, o Robert tem 50 centavos para agregar para o Adriano tem 50 centavos para agregar para o Robert, e esse conjunto constrói um negócio mais forte. E o negócio em si, vocês trabalham remoto ou trabalham no escritório? Boa, nós nascemos 100% remoto, hoje nós estamos de forma híbrida, mas já tive colaborador até em Portugal. E o híbrido é o quê? Quantas vezes? São 2 vezes. É o famoso 5 dias no escritório, final de semana em casa?
Não, são 2 vezes no escritório e o restante em casa. Só que hoje eu tenho um bom mix, né? Como nós nascemos todo mundo home office, eu tenho muita gente espalhada ainda nível Brasil. Aham. Eu tenho um colaborador hoje, puta, cuida do nosso financeiro, ele tá na Alemanha, então ele tá 100% home office. Então a gente ainda tem bastante gente, tem mais pessoas em 100% home office do que presencial. Aham. Mas qual que é a cabeça no momento hoje da empresa? A gente vai manter, sempre teremos a cultura do home office. Tá. Mas o home office ele tem que ser eu falo da experiência do home office, né? Ele tem que ser exatamente a experiência do presencial quando se fala em comunicação. Comunicação rápida, fluida e responsabilidade. Eu acho que isso faz com as pessoas que estão dentro do time, quem você contratou, se estão alinhadas, eu acho que o home office ele funciona super bem. Aham. Mas a nossa cabeça é manter sempre híbrido agora, porque o presencial, tocar sino e bater na mesa, eu Aham. sinto falta disso. Legal. Você que veio presenciou, né, o nascimento ali da cultura da Stone. O quanto você acha que o home office prejudica a criação dessa cultura? Posso falar de forma... Estou sentindo hoje. Claramente, não vou ser político em falar que isso não é uma verdade. Se tem pessoas que conseguem criar uma cultura forte no home office, eu preciso fazer esse curso. Uhum. Eu preciso aprender com o mesmo tempo do presencial. Uhum. Então, aconteceu um caso na semana passada, né? Estávamos ali com 5 pessoas na mesa trabalhando, juntas ali, batendo um papo, equipe enxuta, pequena, e eu estava aqui com uma pessoa de CS e o CTO da empresa. E esses caras trocando informação assim, instantânea. Isso não iria acontecer no home office. Uhum. E isso não eu que estou falando, são eles que falaram. A brincadeira na mesa foi, eu não quero mais falar com você. Eu não aguento mais falar com você hoje. Então, um dinamismo muito grande. Uhum. Então, eu acho que ganha-se tempo para construir uma cultura caso você esteja mais tempo presente. Hoje eu acredito nisso. Eu participo de 2 empresas, né? Participo aqui da Beats e participo da Valink. E Valink 100% home office. Uhum. E Beats não 100%, tem algumas pessoas externas também, no caso de desenvolvedores, esse tipo de coisa. Mas a maioria está aqui. E aí eu percebo quanto os caras do home office demoram para conseguir rampar mesmo, sabe? De uma forma bem clara. Isso. Porque não tem, tipo, o ambiente em si, não tem ninguém ali falando de coisas das quais você está absorvendo quase que por osmose, né? Perfeito. Qual que é a água que você bebe, né, todos os dias? Então, fala muito sobre conhecimento, né? Adquirir conhecimento. Poxa, se eu quero alimentar meu corpo, eu quero deixar meu corpo legal, eu vou colocar alimento para dentro que são um alimento bom, alimento saudável. Vou tomar água, eu vou me alimentar melhor e tal. Vou mandar toda a pizza sempre que possível também aqui. Eu vou consumir outras coisas. Qual é a analogia que eu quero fazer? Qual é a água que você está bebendo todos os dias? Então, se você está no home office, você não tem essas palavras, essas pessoas que estão falando itens de cultura, estão falando sobre o que estudou, a influência que você está tendo. Uhum. Se o momento daquela pessoa, ela está numa semana que não está muito legal, ela não está conseguindo consumir uma boa água, né, bons alimentos, de conhecimento, de pensamentos, até pensamentos positivos, possivelmente, se você está num ambiente onde você tem pessoas que estão aqui te trazendo uma energia, falando de coisas legais, vai te fazer se desenvolver. Uhum. Vai acelerar esse processo. E aí volta de novo o ponto de cultura. Se você está presencial num ambiente que tem uma cultura não saudável, é melhor estar em casa. É melhor estar em casa. Uhum. É verdade. Então, acho que tem... Qual é a minha empresa que está sendo construída, né? Qual é o ambiente que você quer construir? Uhum. Cara, eu queria agradecer a sua presença. Foi uma aula, foi legal pra caramba conhecer. Eu que agradeço. Prazer. Te desejo muita saúde, sucesso. Tudo que você fizer que funcione. Vá pra frente. Que Deus te abençoe. Amém. E deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem e encontrar a Oxpay. Com certeza. O nosso site do Robert, meu LinkedIn é Robert J. Ferreira. Então, muito simples encontrar nas redes sociais, Robert J. Ferreira. Se colocar no Google ali já aparece LinkedIn. LinkedIn da empresa é Oxpay e o site é www.oxpay.com.br.
E o LinkedIn está aberto, vai ser um prazer aí bater um papo sobre empreendedorismo, sobre gente, sobre pessoas, inovação. Perfeito. E eu queria aproveitar aqui, né, pedir para as pessoas se inscrevam no canal da Beats. Tem muita gente que assiste o Beats Podcast, mas não se inscreve. Então, se inscreve aí, dá uma moral pra gente, né? Aciona o sininho também para receber todas as notificações. A Beats também está em outras redes sociais, como beats.digital. E me segue lá também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar, é KLUM de Maria, P de pato, P de pato. É isso aí, galera, muito obrigado, até a próxima e valeu!